Bom, vamos lá, pessoal, para a aula dessa semana. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, nós já havíamos comentado. Então, agora eu vou retomar com o mesmo índice e índices diferentes, certo? Então, assim, quando eu tenho a multiplicação de dois radicais que estão ao mesmo índice, quando não tem índice, vocês sabem que é 2, que é uma raiz quadrada. Então, eu tenho este radical multiplicado por este radical. Eles têm o mesmo índice, então eu multiplico quem está fora por quem está fora, quem está dentro por quem está dentro. Isto é, coeficiente por coeficiente e radicando por radicando. Então eu faço 2 vezes 4, 8. Conservo a raiz no seu índice que está e faço 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho uma divisão. Sempre que eu tenho uma divisão de radicais com índices iguais, eu vou escrever este radical dividido, vou representar na forma de fração, por este outro radical. Onde eu vou dividir coeficiente por coeficiente, radicando por radicando. Quem está fora por quem está fora, quem está dentro por quem está dentro. 8 dividido por 2, 4. Conservo a raiz, conservo o índice 3. 10 dividido por 5 dá 2. Ok. Aqui agora eu tenho a letra C. Eu tenho este radical dividido por este radical. Então, represento na forma de fração, onde eu vou multiplicar coeficiente por coeficiente, radicando por radicando. 15 dividido por 10 é 1,5. Este radical dividido por esse, eu conservo o radical no índice que está, 10 dividido por 5, 2. Ah, professor, eu não quero escrever na forma decimal, eu quero simplificar o radical. Ok. Então, um número divisível por 15 e 10 ao mesmo tempo, 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. 3 meios é a mesma coisa que 1,5, certo? Raiz de 2 eu conservo. Agora eu tenho a divisão e multiplicação de radicais com índices diferentes. Bom, aqui eu tenho raiz cúbica e raiz quadrada. 2, eu não posso multiplicar por 5 porque os índices são diferentes. Sempre que os índices forem diferentes, eu tenho que reduzir ao mesmo índice. Ah, professora, como eu faço? A primeira coisa, mínimo múltiplo comum dos índices. 3, quando não tem é 2, eu vou decompor em fator primo e tirar o mínimo múltiplo comum dos índices. No caso, 6. Eu vou reescrever o radical, ó. Vou colocar o índice 6. E aí eu vou pegar o 6, dividir por 3, que dá 2. Quando não tem expoente, a gente coloca 1 no radicando, certo? Então, assim, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Repetindo, eu tiro o mínimo múltiplo comum dos índices, reescrevo o radical, com o índice encontrado 6, eu divido os índices e o resultado eu multiplico pelo expoente do radicando, que quando não tem expoente eu sempre coloco 1, certo? Então, 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Agora os índices são iguais, só que antes de eu multiplicar, eu tenho que resolver as potências, certo? 2 ao quadrado, 4. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Agora eu posso multiplicar estes radicais. Tenho o mesmo índice, conservo o radical, conservo o índice. 4 vezes 125, 500. Agora eu tenho uma divisão de radicais com índices diferentes. A mesma coisa, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2. Eu já tirei lá, que deu 6. Então, eu reescrevo o novo radical com índice 6. Quando não tem expoente, coloco 1.
Porque eu poderia ter uma letra aqui, b ao quadrado, x ao quadrado, y, né? Eu tô fazendo com número. Então, assim, 6 dividido por 2, porque eu divido o MMC pelo índice anterior e o resultado eu multiplico pelo expoente do radicando. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Agora os índices são iguais. Então, eu vou efetuar a divisão. Então, eu vou conservar o radical. Como eu tenho potência, eu tenho que desenvolver essas potências. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Agora sim, conservo o radical com o índice 6 e efetuo a divisão. 64 dividido por 4, 16. Se a divisão não for exata, deixo representada na forma de fração. Ou dividam o número, né, representando ele na forma decimal. Certo, pessoal? Um bom trabalho para vocês. Não esqueçam, tem gente com atividade acumulada bastante e agora está encerrando o trimestre, tá, pessoal? Essa semana. Então, assim, quanto antes me enviem as atividades atrasadas, tá, pessoal? Um beijo, fiquem bem, tá, queridos? Beijo.